Olá! Como fazer aberturas em laje treliçada para acessar uma outra andar? Isso pode ser por um shaft, pode ser por uma clarabóia, pode ser por um alçapão, qualquer coisa do tipo. E aqui entra a questão que depende da posição tudo mais dessa peça, ok? Mas a questão é, como base, imagina que eu tenho um alçapão primeiro aqui no canto ou tenho um alçapão mais para o meio. Qual que vai ser o princípio aqui? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu vou deixar esse alçapão, quem sabe, uma outra cor para ficar diferenciado, ou até pegar as zigotas e deixar outra cor para ficar diferenciado, ok? Imagina que as zigotas vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar elas em verde, ok? Ou colocar, sei lá, as zigotas em rosa para ficar bem diferenciado, ok? Ou só ponteiro amarelo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou copiar essas zigotas aqui para cá e verificar o que vai acontecer. O que está acontecendo aqui atualmente é o seguinte, eu tenho duas zigotas que vão ficar bem em cima do alçapão. Isso não pode acontecer, tá? Então a primeira coisa que eu vou corrigir é o seguinte, eu vou pegar essas zigotas que estão para cá não mudam, tá? Eu começo montando de melagem dessa viga aqui, ó, isso aqui permanece todos os espaçamentos iguais. O que eu fazia inicialmente é pegar essa vigota aqui, ó, e eu vou copiar ela aqui para o lado, ok? Imagina que a vigota tem 9 centímetros, mas quando coloco vigota dupla, eu tenho que lembrar que daí, com cada vigota, eu perco 2 encaixes com o enchimento. Quando trabalho com a vigota dupla, eu perco um encaixe. Então, eu largo isso aqui aproximadamente 3 centímetros. Como essa vigota veio para cá, a outra vigota, como tem a vigota aqui, o espaçamento tem que ser igual, eu tenho que deslocar essas vigotas para cá também. Ok? Mesmo que dê uma vigota pequena aqui, azar. Tá? Se a vigota ficar de acabamento, azar. Ok? Só que essas vigotas estão aparecendo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer ela para cá aqui, ó. Tá? Descer essa vigota aqui. Tá? Tem que descer até um pouquinho mais aqui agora. Só por questão de ter um espaço para fazer um reforço aqui. Ok? E essa aqui eu vou fazer a mesma coisa. Que reforço que eu vou fazer? Basicamente, a primeira coisa, eu vou reduzir as vigotas para cá. Ok? E em seguida, eu vou colocar uma mini vigota na transversal. Ok? Basicamente, eu pego uma vigota aqui, ó, e coloco aqui. Tá? Claro, essa vigota aqui vai ter uma armadura bem pequena, né? Só a questão é que a armadura dessa vigota aqui, ó, que é um pouco menor, ela vai ter que, digamos, ela vem daqui, né? Ela só vai ter que passar aqui, ó, quebrar a ponta ali da vigota e colocar, quem sabe, um pouquinho para dentro aqui, ó. Vai entrar aqui e apoiar na outra vigota. Ok? Mesma coisa que essa vigota aqui do meio. Ok? E essa aqui vem até a viga. Quando é uma abertura no canto, essa é a questão mais simples. Agora, vamos pensar outra situação aqui. E se a abertura tivesse em transversal? Poderia ser um caso, né? Assim, só uma questão aqui, por quê? Por que eu trabalhei com essa vigota dupla? Tá? O motivo que eu trabalhei com essa vigota dupla é para que ela consiga suportar não só a área de influência dela, mas a área de influência dessa outra vigota aqui que eu peguei adicional. Porque a carga dessa vigota aqui, ó, tá vindo para essa vigota dupla agora. Ok? A carga vem daqui, vem para cá e vem para essa vigota dupla. Por isso essa vigota dupla aqui. Ok? Agora, vamos voltar para aquele modelo original. Ok? Sim, só com as vigotas por enquanto normais que eu copiei aqui, ó. E vou imaginar que a abertura está no outro sentido, ok? Vou imaginar que ela está espelhada aqui, ó. Tá? Nesse caso que eu tenho a abertura assim espelhada. Bom, o que eu posso fazer nesse caso é só ajustar a posição das vigotas de maneira que eu preciso colocar só uma vigota no meio. Então, no caso, eu consigo fazer isso. Tá? Jogo essa vigota um pouco mais para cá. No caso, até pode fazer mais vezes isso. Você tem que verificar cada caso. E daí eu jogo não a primeira vigota ficando aqui, ó, mas a primeira vigota ficando um pouco mais para cá. E daí eu coloco uma vigota adicional igual. Sempre que eu tirar uma vigota, eu tenho que colocar outra para compensar. Ok? Coloco uma vigota dupla aqui e daí eu só coloco essa aqui, ó, mais para cá. Quem sabe aqui, ó, mesma coisa aqui. E daí eu coloco novamente uma vigota transversal aqui. Tá? Essa é a questão básica que a gente vai fazer. A gente sempre coloca uma vigota na transversal para que ela pegue essa vigota aqui. E a vigota que pega, então vai ser a vigota, apoia outra vigota, que apoia outra vigota. Vai dar um sistema mais complexo e por isso tem que trabalhar com duas vigotas aqui para substituir essa aqui. Ok? Essa é a questão básica. Agora, e se fosse uma abertura no meio? Bom, se fosse uma abertura no meio seria um pouco mais complicado, porque eu não posso pegar essa vigota aqui e chegar até a viga transversal ali. Ok? Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar essa mesma disposição de vigotas aqui, ó, mas já que tem um calçapão que tem que ser ali, ó. O que eu vou ter que fazer aqui primeiro é o seguinte, eu vou ter que deslocar essas vigotas para o lado, ok? Então essa vigota aqui, ó, primeiro, essa vigota aqui não tem que fazer dela, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou fazer uma abertura aqui, vamos dizer que essa abertura tem que ser aqui, tem que ser uma abertura de 80 centímetros, ok? Se eu pudesse reduzir um pouquinho seria ideal, mas imaginar que eu não posso. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É achar um espaço, uma maneira dessas vigotas vir para o lado. Como? O que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte, eu vou ter que, quem sabe, fazer uma vigota dupla. Primeira coisa, sempre faço vigota dupla, isso aqui não tem muito o que fazer, eu tenho que fazer uma vigota dupla aqui, tá? Sempre que eu for tirar uma vigota, eu tenho que fazer uma vigota dupla do lado, para evitar eu ficar faltando uma vigota, ok? Eu tenho que jogar essas vigotas para cá, mesma coisa para cá, ó, jogo essas vigotas para cá e faço uma vigota dupla aí também, ok? Vai ficar mais caro? Sim, sempre fica mais caro, ok? Essa é a primeira questão. Se eu pudesse falar com o cliente e falar, não, vamos reduzir esse alçapão aqui para 65 centímetros, ao invés de 80, seria o ideal, tá? Porque daí encaixa aqui. Se não for possível isso, eu vou ter que deslocar essas vigotas um pouquinho mais para fora aqui,
ok? Jogar isso aqui mais para cá, jogar essas vigotas aqui um pouco mais para cá, tá? E daí o espaçamento vai ficar errado totalmente aqui, ó. E daí o que eu vou ter que fazer é colocar uma vigota dupla aqui também, não por função da estrutura, mas apenas para que o espaçamento fique idêntico, ok? Apenas para que eu tenha o espaçamento adequado das peças, né? E não tenha que quebrar uma peça adicional ali. Ok, teria que fazer o que? Joga isso aqui, quem sabe, mais 0.12 para cá, ok? Coloco uma vigota dupla aqui só para encaixar o espaço aqui, ó, para não ficar um espaçamento maior aqui. E novamente uma vigota transversal aqui, ó, tá? Essa é a questão base. Eu faço o tamanho que o cliente precisar, no caso, tá? Eu só pego aqui, espelho e faço a mesma coisa para o outro lado, ok? Mas essa que é a questão ideal? Não. A questão ideal o ideal sempre que possível seria o quê? A gente calcular o tamanho do alçapão. Geralmente o alçapão não é uma coisa tão crítica que o cliente vai falar, não, mas tem que ter isso aqui. Não, pode ser variável, ok? Mas a questão é, nesse caso, o que isso é ideal? Vou já que estou trabalhando com as vigotas, a cada 42 centímetros de eixo a eixo. Ok? Tá? 0,42 mais 0,42 seria 84 centímetros do eixo dessa vigota aqui até essa vigota aqui. Eu tenho que descontar pelo menos o tamanho da vigota, ok? Menos aqui mais os 3 centímetros de encaixe, né? O ideal é você falar para o cliente, o ideal é fazer um alçapão de 72 centímetros, ok? Pelo outro tamanho quanto quiser, ok? Essa é a questão base. Agora, vamos imaginar uma outra situação que pode ocorrer no caso. Imaginar a seguinte situação aqui, só voltamos para cá, deixar até fazer assim, pegar esse alçapão aqui base aqui, ó. Vou imaginar uma outra situação agora, que eu tenha um alçapão, eu tenho um shaft agora em vez disso, ok? E esse shaft aqui, digamos que ele, ao invés de ter, ele tem, sei lá, 40 centímetros apenas, ok? Então, shaft tipo, só de um banheiro, uma coisa do tipo, mas esse shaft tem que ser um pouco mais largo, não pode ser um shaft de 80, ele tem que ser um shaft lá de 1 metro aqui, 1,20 aqui, ó, tá? Eu tenho um shaft de 1,20 m agora, um shaft bem grande, que vai ser complicado eu fazer esgotos aqui. E outra questão é, pode ser mais crítica ainda, que as vigotas, se eu for fazer um vão maior, vai ser complicado. Então, o ideal é que eu faça as vigotas nesse eixo. Como que eu faço isso? Basicamente, eu venho aqui, ó, coloco as vigotas aqui, beleza? Peguei as vigotas aqui, o que é que vai acontecer? Essas vigotas aqui, ó, eu deixo. Como assim deixa? Simplesmente eu deixo, ok? A única coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar uma tábua, ok? Basicamente pegar uma tábua simples aqui, ó, e fazer um acabamento aqui, ó, dessa região, ok? Então aqui vai dar tipo menos 0,17, 0,05 aqui, ó. Coloco uma tábua aqui, em seguida eu espelho isso aqui, ó, beleza? Coloco outra tábua aqui, tá? E entre cada vigota ali eu coloco uma tábua de acabamento e concreto a vigota inteira. Você vai dizer, tá, mas daí a vigota vai ficar aparecendo no shaft. O shaft não é visível. O shaft não é visível, ele fica escondido, ok? E aí os canos passam entre um shaft e outro. Eu coloco essas tábuas de acabamento aqui, posso colocar umas tábuas aqui também, posso colocar uma tábua, madeirita, qualquer coisa do tipo aqui, ó, para fazer o acabamento. E daí a laje vai ficar como? Vai ficar basicamente uma laje com buracos entre as vigotas. Mas a vigota continua ali, então ela continua tendo resistência e eu tenho uma estrutura tranquila aqui. Se eu tiver uma parede aqui, eu tenho que adicionar, claro, carga adicional, mas se for uma parede drywall e tudo mais, não precisa me preocupar. Muitas vezes o shaft é feito só uma parede drywall, ok? Mas que isso é a questão básica. Quando tem um shaft, eu só realmente coloco as tábuas aqui, concreto a vigota até o topo dela, para ficar alinhado com as lajes e pronto. Tá? Eu nem preciso me preocupar aí com relação de passar a vigota transversal e tudo mais. Não precisa passar a vigota transversal? Não. Só faz a vigota prolongando, faz a shaft ali e os canos do shaft, mal bem, se o espaçamento entre as vigotas é de 30 e poucos centímetros, eu vou ter 30 e poucos centímetros aqui, ó. Se a tabela tem 30 no ponto mais fraco, eu vou ter 30 centímetros para passar os canos ali, ok? Talvez fique um pouco apertado, talvez seja interessante conversar com quem vai fazer o projeto hidráulico para ver se os 30 centímetros é suficiente, mas dificilmente não é. E se não for, a gente pode aumentar um pouquinho o shaft, e é uma questão muito mais simples do que ficar fazendo um reforço de vigas aqui, que daí vai muitas vezes gerar uma maluquice de viga sobre viga, e vai piorar a obra, tem que passar uma viga transversal de fora a fora, passar a vigota dupla e tudo mais, que fica muito mais caro, não tem necessidade, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a